Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem do tempo e espiritualista. E hoje nós temos uma convidada bastante especial. É a senhora Maria Serafim, que vai se apresentar daqui a pouquinho. Nós temos também hoje participando a senhora Cristiane Vargas, o senhor Alberto e a senhora Rose. Normalmente, no início de todas as nossas reuniões, nossos bate-papos, cada pessoa se apresenta. Mas conversamos agora há pouco e vamos fazer o seguinte: nós vamos ter uma palestra, um bate-papo com cada um dos participantes, onde eles vão se apresentar. Em todos os links futuros, nós vamos deixar quer dizer, todos os programas futuros, vamos deixar um link com a palestra de cada um, ok? Bom, então hoje eu gostaria que, já inicialmente, a senhora Maria Serafim se apresentasse. Por favor, senhora Maria. Oi, pessoal, muito obrigada. Queria agradecer primeiramente ao Eterno, né, ao Incriado, por essa oportunidade e aqui para poder expressar um pouco da minha história nele e com ele, né? Essa jornada aqui vamos se dizer, na 3D, né? Que para alguns Certo. é 4, outros é 3D. E Tá bom. Então, eu moro aqui na Áustria, né? Hoje estou morando aqui na Áustria, mas já moro há 15 anos na Europa. Ok. Só para não perder um pouquinho o hábito, num breve resumo, cada um diz alguma coisa de si. Começando pela senhora Cristiane, que está aqui em cima à direita. Senhora Cristiane, por gentileza. Vou ativar o microfone. Boa noite a todos. Prazer, Boa viu, noite. Maria, né? E a todos que estão aqui e os ouvintes, né? Então, meu nome é Cristiane, eu sou residente da Zona Oeste de São Paulo, sou contatada, sou abduzida, já converso já há algum tempo com o senhor João, né? E dentro de alguns relatos, né? Eu tive assim experiências também fenomenológicas, né? E também a mediunidade também aflorou nesse meu contato, então foram coisas que foram acontecendo, e assim, estou aqui para também, se tiverem dúvidas, alguma coisa também a gente vai conversando, tá? Muito obrigada. Ok. Senhora Rose, por gentileza. Eu sou de São Pedro, São Paulo, e sou contatada com o primeiro comandante foi 24 anos e agora com o segundo estou há 3 anos. E não Ótimo. fui abduzida, tudo foi uma coisa entre amigos, vamos falar assim, que o primeiro sempre avisava que a gente ia se encontrar pessoalmente, e eu não sabia nada de ufologia, então nem imaginava como seria. Até que um dia ele pegou eu, minha amiga e o carro, e foi quando a gente se encontrou pela primeira vez que nós fomos levados para a nave dele. Certo. E aí nós começamos a desenvolver trabalho em conjunto, que era sempre fazendo vigília. Eu tenho muito mais de 3.000 horas de vigília, porque era tudo no campo. E vou, foi para mim, eu acho que foi maravilhoso, porque eu estive em contato direto com o mundo de coisa deles. Não foi ouvir falar nem sonhar, foi pessoalmente. E eu trabalhava sempre com uma equipe que ele não permitia que fosse sozinha, talvez pelo perigo tanto dos ETs negativos quanto de seres humanos. E então, tudo que acontecia, eu tenho testemunhas, né? Que era a equipe. E Ok. agora, com Bom. esse, é um trabalho totalmente pessoal. O senhor queria falar? Ok. Agora, senhor Alberto, por gentileza, se apresente. Boa noite, meu nome é Alberto, São Paulo, capital, aqui da Zona Sul, Santo Amaro. E não tive essa experiência de contato, de abdução, nada nesse sentido, mas
conversando com o João Batista e a minha esposa Viviane, a gente começou a se interessar pelo assunto, né? E começamos a participar dos grupos e conhecer um pouquinho mais do tema, das discussões, porque a gente encontra muita coisa na internet hoje em dia, muito material, muitas coisas que a gente não sabe realmente procedência, não sabe realmente o que é o que não é. E um grupo desse de discussão dá mais credibilidade, a gente fica mais tranquilo, né, Certo. em conversar sobre o assunto, sobre o tema, né, e conhecer um pouco mais das experiências e que existem das pessoas, né, que passaram por essas questões aí de contato, de abdução, de espiritualidade e outros temas que a gente discute aí com o João Batista também. Ok, obrigado. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, senhora Maria. Eu gostaria que a senhora então começasse a apresentação. Eu vou colocar no ar agora uma apresentação que ela encaminhou para mim. E em função disso, ela vai descrevendo os detalhes dela. A senhora me fala quando quiser que eu troque de slide, aí eu vou trocando, tá bom? Tá Só um certo. minutinho. E o meu gatinho agora atrapalhou o meu teclado. Espera um pouquinho só. Pronto, todos já estão vendo, imagino, a apresentação, né? Deixa eu me ver aqui. Sim. Pronto. Senhora Maria, por É, favor, pode começar então a uhum, explicar. E tá quando a senhora certo. for me solicitando, eu vou mudando de slide. Tá certo. Obrigada. Bom, eu queria também agradecer, né, o seu João, por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando a minha história com os irmãos, né, a minha história de contato, que eu também sou contatada e abduzida, provavelmente. Então, eu fico muito agradecida por estar aqui com os irmãos, né, os amados irmãos. Eu, de formação no Brasil, eu sou técnica em nutrição e já desde criança, desde a minha infância, eu tenho aquela história que é Hum. típico entre os contatados, a história de semente estelar, né? Ou seja, quando criança acontecia alguns fenômenos comigo, eu já via seres, vamos se dizer assim, e já fazia projeção astral sem eu saber, enfim. Então, assim, a minha infância ela foi bem comum entre o pessoal que conhece a história das sementes estelares. Eu vim de uma mãe, né, já contatada e abduzida também, que é curandeira, né, médium. Ou seja, a minha mãe é uma mística, ela é um misto de tudo. Inclusive, ela falou, né, que teria um arroz e hoje na reunião. Eu achei incrível, né? Quando eu falar para ela, ela vai achar bem interessante. E eu nasci de pai muito católico, mas a minha mãe, ela realmente ela tem boas conexões com a espiritualidade, com a essência dela. E Mas, enfim, no decorrer do tempo, o meu caminho iniciático mesmo, mais profundo, com o eterno, vamos dizer assim, com o incriado, foi quando eu comecei pela Bíblia, né? Eu tinha em torno de uns 21 anos, e E eu comecei a ler a Bíblia mesmo sozinha, porque desde criança, eu era muito curiosa. Eu era aquela criança questionadora e ficava olhando o céu e dizia para minha mãe que ela não era minha mãe e que aquela família ali não era minha. Então, a minha mãe já observava esse comportamento em mim, né?
E eu já ia para o quintal e ficava aguardando alguém vir me pegar, que eu não sabia quem era. E mais de vez em quando, é, brincando no quintal, eu apareciam umas cores no meu olho esquerdo e ali, com certeza, eu me desdobrava. Hoje eu entendo que era uma espécie de um desdobramento e depois o meu nariz começava a sangrar e sempre tinha, às vezes, esse problema de sangramento no nariz, porque às vezes eu realmente saía de mim. E, mas, enfim, eu comecei a ler a Bíblia, porque realmente eu queria conhecer esse Deus que a gente fomos criados, que diziam que castigava a gente e que davam um perfil de um Deus que a gente tinha que temer e tudo. Então, eu mesma comecei com nesse processo de autoconhecimento e estudando mesmo, sozinha. O meu caminho espiritual foi muito solitário. E só agora, em 2019, que eu conheci aí o grupo, o IGM, o Grupo dos Contatados e Abduzidos, e aí fui me integrando ao grupo, né, e compartilhando as minhas experiências com o grupo. E depois, já adulta, comecei, depois da leitura da Bíblia, eu recebi um chamamento no mais profundo do meu ser, que aonde eu intuí que eu tinha que ir ao mundo e expressar o amor do Eterno para as pessoas, né? E expressar, compartilhar desse amor com os meus irmãos. E aí eu me tornei missionária, uma espécie de uma missionária voluntária do amor, onde eu ia, eu já ia intuída pela fonte em mim, pela minha essência divina, aos lugares que eu tinha que ir, e lá tinha sempre alguém me aguardando que para quem eu ia compartilhar a minha comunhão com o Eterno e também eu com certeza tinha uma história com aquelas pessoas que eu era enviada pelo Pai para encontrar, né? E assim foi acontecendo a minha história com a espiritualidade. Então, quando foi mais ou menos em 2010, eu já tinha lido bastante a Bíblia e tudo. Às vezes visitava, participava das igrejas evangélicas, porque meu irmão é pastor e tudo, mas nunca me fiz membro de nenhuma religião, porque eu gostava de ser livre, pensadora, e também a minha forma de autoconhecimento não agradava muito a parte religiosa, porque a religião tinha que ter a doutrina, né, o padrão que a gente tinha que seguir, todo aquele padrão, o dogma da religião. Então, para mim, para eles, eu com o conhecimento que eu tinha, eu ajudava eles, mas de uma forma onde eu não me tornava membro. Mas, enfim, aí nesse trabalho de vamos se dizer assim, pregar a Bíblia, né, e ensinar a Bíblia, eu fui fazer um trabalho com um missionário numa empresa de uma amiga minha. Esse missionário, ele teve câncer e ele pediu para mim uma vez, quando eu fui visitá-lo em 2010, ele pediu para mim orar. Eu não era da igreja dele, ele era da igreja adventista,
Mas no hospital ele pediu para mim que se eu poderia orar para o arcanjo Miguel para que guerreasse contra as trevas, né? É, para que ele não morresse no período que o médico falou, que o médico disse que ele só tinha uma semana. E eu achei estranho, porque eu não tinha muita intimidade com ele, não era da igreja dele, e também os evangélicos, né, a área evangélica, eles não são muito de falar de anjos, né? Eles só falam mais da questão Jesus Cristo, então, do Jesus, né? E, enfim, mas ele pediu para me fazer essa oração, e eu orei. E ao sair do hospital, eu fui para o ponto de ônibus, a uns 200 metros, e lá dois rapazes estavam no ponto de ônibus vestidos de franciscanos, e assim quando eu atravessei a rua, ele pegou na minha mão e disse assim que ele era o arcanjo Miguel, e o outro era o Rafael. E eles sorriam assim com um sorriso de um outro mundo. E ali eu fiquei em êxtase e, e os dois entraram no ônibus comigo e o arquétipo, né, o anjo, o arcanjo Miguel sentou do meu lado e eu falei para ele que eu tinha uma missão e ele falando, né, que a missão dele era outra. Mas ele sorria e assim transmitia um amor que eu jamais vou esquecer aquilo ali. E aí de dois pontos da parada do ônibus, ele pegou e desceu. Ou seja, isso daí foi assim um divisor de água na minha vida, porque o que ele falou para mim, ele falou que eu deveria falar lá pro outro missionário que realmente ele não ia morrer naquela data que o médico falou, que ele ainda tinha um trabalho no hospital para fazer. Enfim, eu falei para a família dele que realmente ele tinha esse último trabalho e realmente ele não morreu, como o médico falou, ele ainda demorou quase um ano para falecer, e ele fez o trabalho no hospital que ele tinha que fazer, ou seja, se cumpriu o que o arcanjo falou. E a família dele com certeza pensou que eu era doida, né, ou coisa assim, porque eu notei que eles não acreditaram muito em mim, mas enfim, se cumpriu. Então, essa experiência para mim foi assim muito marcante na minha vida. Eu conhecia muito a Bíblia, né? Eu dava aula de Bíblia para as pessoas, inclusive alguns pastores mandavam missionários para mim ensinar, e inclusive alguns pastores também vinham para me compartilhar com eles. E, e aquilo ali, para mim, ficou muito marcado, porque eu não era de estudar anjos. Eu sempre fui muito ligada a estudar o Pai, Jesus Cristo, né? Mas era o meu foco. E aí foi passando um tempo, e aí eu fui às experiências, né, com esses arquétipos, esses seres foram aumentando. E pronto, eu comecei com o meu trabalho de missionária, esse trabalho aí que está na foto, né? Eu cheguei a pregar, lecionar a Bíblia no Exército da Salvação, como missionária voluntária universalista. Senhora Marilice, só um segundinho, por gentileza. Marilice, não, Pois senhora não. Maria. A senhora Marilice já chegou na nossa reunião. Só apresentando a senhora Marilice e a senhora Maria, que está fazendo a apresentação dela.
Senhora Maria, por gentileza, continue. Desculpe interromper, mas só para Não, apresentá-la, tudo tá? bem, tudo bem. Ok. É, e aí eu fiquei conhecida no meio, né, religioso como missionária voluntária, né, e universalista, e aí eu, às vezes, pregava em algumas igrejas, no Exército da Salvação, mas eu sempre assim, eu sempre fui tímida, muito acanhada de falar da minha comunhão e da minha espiritualidade. Então, eu ia, às vezes, que eu era chamada, mas, assim, sempre não gostava muito de aparecer, nunca foi assim. Eu gostava de viver a minha espiritualidade entre eu e o Pai, mas, assim, sempre que ele me enviava, né, a minha essência divina, que hoje entendo a minha essência divina, eu ia, né? Então, depois, pode passar, seu João, próximo, por gentileza. A senhora já está vendo o segundo slide? Ainda não. Ah, para mim na tela já está aparecendo. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Mudou E, alguma coisa? Eu vou cancelar o compartilhamento e compartilhar de novo. Só um tá minutinho. certo. Estava travada a tela. Vamos ver aqui, vou compartilhar. Eu tenho também a apresentação no PDF. Deixa eu ver qual é esse aqui. Mudou agora o slide, senhora Maria? Agora mudou, Tá sim. ok. Teve um outro detalhe também que esse eu lembro bem. Eu, com 22 anos, eu e o meu ex-marido, a gente foi retirado da nossa cama, a gente foi arrebatado, abduzido, né? E a gente retornou. No mesmo momento, ele olhou para mim, eu olhei para ele e eu disse assim: Nossa, o que que aconteceu com a gente? E ele, bem religioso, né? Bem mesmo religioso, ele nunca esqueceu aquilo ali, né? Ele fala: Nossa, o que que aconteceu com a gente? A gente ficou olhando um para a cara do outro e a gente pensou o quê? O, o Pai Eterno realmente a gente sofreu algum tipo de arrebatamento, né? Naquela época a gente ficou, só pode ter acontecido isso. Bom, continuando a minha história, e aí, depois dessa época, eu comecei o meu trabalho como pesquisadora, né? Pesquisadora de religião, e também de espiritualidade, né? Em igrejas, museu, bibliotecas, aonde monastérios. Então, eu visito, eu faço mais essa pesquisa, desenvolvo mais essa pesquisa aqui na Europa, porque é onde eu estou agora, né? E assim, tem visitado muitos lugares muito interessantes, que assim, que as igrejas, os monastérios, elas têm desenhado basicamente a história, né, da gente e traz muita coisa boa para a gente se conectar e para resgatar as nossas memórias. E também eu pesquiso nas linhas de lei, né? As linhas de lei que são pontos bastante interessantes, pontos energéticos, né? E realmente, quando a gente visita esses lugares, a gente vê que há um pouco mais de abertura de consciência, vamos dizer assim, esses lugares. Bom, esse arquétipo aí, Maria Serafim,
foi me dado quando eu comecei, né, esse meu processo de despertar, de resgatar as minhas memórias, né? Eu digo assim, eu comecei a ler o meu DNA, que está tudo no nosso DNA divino. E a cada dia vai se abrindo um pouco mais, né, esse DNA, a maneira que a gente vai expandindo o nosso ser, a nossa consciência, a comunhão com a nossa essência divina, vem toda a nossa história. Eu digo assim que é um saber interno que você não sabe porque, entre aspas, porque sabe, mas você sabe que sabe. E aquilo ali vai vindo da nossa história. E então me veio esse arquétipo, né, que é uma frequência cósmica, né, vamos se dizer assim, a qual é uma expressão da fonte que eu representaria. Ok. Posso passar o slide? Pode. Pronto. Quando a senhora quiser que Esse eu passe o slide, me avisa, eu vou passando, tá? tá certo. Esse trabalho de pesquisadora, tudo que eu faço, é totalmente assim, eu não tenho ajuda de ninguém aqui eu sou dona de casa, né? Agora o meu filho fez esses 2 websites aí que eu vou estar falando a respeito, de um trabalho, né, voluntário. E assim, e as pessoas que querem doar alguma coisa para ajudar, né, no projeto de pesquisa ou na website, através da minha colaboração de faz de muitos anos, né, além das minhas experiências com o Pai, vamos dizer assim, com a minha essência divina, eu também estudo muito. Só um detalhe, eu vou deixar depois Como nos comentários os 2 sites da senhora, tá? tá certo, isso. Ok. Então, tem esses 2 sites que meu filho fez para que eu pudesse estar colaborando, né, com os amados e aquelas pessoas que estejam interessadas mais em conhecer, né, a forma com que a essência divina em mim, né, como o meu trabalho, em como eu posso ajudar as pessoas, né, e também ser ajudada, porque é uma troca mútua, né? A gente, quando vai ajudar, a gente também é ajudado. E, bom, essa aí foi uma das, agora em 2019, falando 2019, começou a acontecer o que eu diria o mais profundo do despertar. Por quê? Porque eu conheci a Bíblia, a, e dava aula de Bíblia a respeito do novo nascimento, da ressurreição e, e todos os acontecimentos sobre a vida de Jesus, né, e tudo. Só que naquele período, eu achava assim que o novo nascimento, ressurreição e todos aqueles processos que hoje eu entendo como abertura da consciência, da santificação, eu pensei que era assim, era só uma mudança interna de comportamento, era só que não era literal. Eu pensei que o novo nascimento era uma transformação interna, mas que você não vivenciava essa ressurreição, esse novo nascimento, como uma visão, como algo literal, como algo real. Então, aí em 2019, começou a acontecer a realidade do que realmente era a ressurreição do que a Bíblia falava e do que era o verdadeiro novo nascimento. Quando foi um dia, eu fui dormir e vi uma espécie, né? Eu acho que era uma nebulosa, não sei o que era, uma mônada vindo, né? Abriu a minha, é, era um sonho lúcido, a tela mental abriu e eu comecei a ver
né? Essa coisa rosa. E aí, quando foi na mesma semana, eu fui dormir e por volta eu orei, né, e fui dormir, acho que umas 2 horas depois que eu tinha dormido. Eu simplesmente despertei dentro de mim. Foi um despertar que eu chamo isso, né, de ressurreição do espírito. Porque, assim, a gente experimenta acordar todos os dias, mas esse acordar era como se eu tivesse dormindo há milhares e milhares de anos. E aí eu podia, era como um vento, né? É realmente como a Bíblia diz lá da questão, lá em João, que fala assim, que o nascido de novo, né? Ele é como um vento, não sai para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E assim, assim, era um vento veloz, eu passava na floresta como um vento, e aí eu podia nadar, assim, com uma velocidade enorme, depois voar, e eu me sentia totalmente livre. Era algo que eu entrei em êxtase e eu não sabia o que era aquilo. Eu fiquei assim em êxtase vários dias. Pronto, aí, pode passar, amado, outro. Ok. Sim, aí veio o próximo. Eu fui na noite também. Sabe aquela passagem que a Bíblia fala assim, que Jesus viria como um ladrão na noite, que a gente não sabe o horário? E realmente acontece isso. Pelo menos comigo aconteceu assim, né? Eu estou falando da minha experiência, da verdade da minha experiência. Então, era por volta de umas 4 horas da manhã e, e de repente, eu saía do meu coração, do meu chácara cardíaco, como uma fumaça. E aquela fumaça, ela se solidificava, se cristalizava, né, de frente a um portal. E pode passar o próximo, sejam, por gentileza. Pronto. E aí eu me solidificava nesse ser aí. E aí abria-se o portal era como um espelho, tinha o meu reflexo do outro lado. E eu estava naquele ser, a minha consciência estava ali, e eu olhava, e assim, a minha pele branca como a neve. E eu não tinha lábios, não tinha nariz, era só uns 2 buraquinhos. E assim, era. Você acha incrível, porque é uma cirurgia plástica. A minha pele era assim, nossa. E eu ficava assim, em êxtase. E aquele ser, aquele meu reflexo que estava do outro lado do portal, ele colocava assim a mão, e eu colocava a minha mão direita também, e a gente era como um Vesica Pierce, um encontro, é, como se fosse o meu encontro com o meu eu superior, a minha essência, né? O meu eu divino. E aí, quando eu coloquei a mão, aquela minha mão, ela ficava azul. E daí depois eu acordei, né? Vamos dizer assim, eu acordei dessa realidade, porque foi tudo muito real. Eu não esqueço nem um detalhe daquilo ali. E aí eu consegui, lembrando tudo, né? Fazendo um desenho com meu filho da minha experiência, né? E pronto, aí passou essa experiência
eu fiquei também em êxtase, como a doutora Gilda fala, eu fiquei assim uns 4, 5 meses que eu era uma super girl, que eu não tinha medo de nada, que eu, assim, as minhas sensações, e assim, e eu também não queria ficar mais na É a Terra. síndrome do super-homem ou da supermulher. Muitas pessoas Isso, passaram por isso. isso, isso, amados. Então, assim, para mim, e eu não queria mais ficar na Terra, porque a minha busca toda, a minha grande paixão foi pelo divino, essa minha busca pelo Pai. Então, quando isso aconteceu comigo e que eu experimentei isso, eu não queria mais ficar de jeito nenhum aqui, né? E aí, mas eu fiquei nessa síndrome de êxtase de Supergirl um tempo, que realmente a gente não tem medo de nada, né, seu João? É Sim, tudo, nossa, eu sei é uma disso. sensação incrível. Próximo. Uhum. Aqui. Isso. Pronto, aí passou mais um mês. Isso tudo aconteceu em 2019. Foi assim um ano de experiências profundas. E aí eu estava deitada. Eram as 5 horas da manhã, apareceram dois seres, eu estava já basicamente acordada, e eu tinha dois seres com esse arquétipo aí como um corpo humano azul, e um ser falava assim para mim, Maria, né? Um ser falava com outro ser que chamava a Maria, e também chamava o meu nome, mas eu estava entendendo que um ser estava conversando com outro ser, e o outro ser era chamado Maria. É, e essa Maria também me chamava o meu nome. E aí saía do meu calcanhar, eu coloquei uma foto de uma cobra, né? E assim, do meu calcanhar direito, saía e meio que voava assim e entrava aqui no meu chácara da criatividade nessa área aqui, né? E eu sentia que eu tava totalmente quase acordada, então eu senti aquele movimento, né? E depois a minha unha do pé, ela ficou preta, né? E apareceram assim no meu bumbum, aqui na parte de trás, como se fossem dois hematomas, né? Que depois eu fui descobrir que isso era a subida da Kundalini, né? E daí eu fui passando por esses êxtases, né? Eu passei um ano assim de 2019 que parecia que eu não estava na Terra. Mas tinha esse ser chamada Maria, que eu não sei se era o arquétipo da Maria, né? Dessa energia, dessa consciência mãe de Jesus, ou se era a Maria Madalena, mas era um ser com esse nome. E pronto, próximo, seu João, por favor. Pronto, e aí depois também passou-se mais ou menos uns 3 meses, eu tive um sonho lúcido em que eu e meu irmão, que é pastor, e apareciam pessoas talvez da época de 2000 anos atrás, não sei, parecia uma época bem antiga, com roupas, aquelas túnicas, e falava, e o meu irmão perguntava assim, por que que ela, isso, por que que ela, é, é, por que ela, não eu? E o ser falava assim, porque ela já teve todas as experiências, ela já cumpriu o que ela deveria cumprir. E eu estava deitada e essa pombinha branca vinha e me beijava no mesmo local onde a cobra tinha também beijado. Eu achei incrível isso. E,
pronto, aí passou, próximo, seu João. E aí, pronto, aí eu fui vendo esses seres, né? Abriu a minha tela mental, comecei a ter contato, assim, aparecer esses seres, e hoje eu vejo que são, né? Faz parte, né, dos fractais, dos nossos outros eus, e também me aconteceu assim, algo incrível. Eu estava fazendo fantasias, que todo ano eu comemoro o meu casamento com meu esposo, e nesse ano a gente resolveu fazer de anjos, né? Porque quando a gente casou, a gente já tinha feito a nossa festa com detalhes de anjo, então a gente resolveu fazer umas asas. E no dia aí, o meu marido fez a asa do meu filho e deu um probleminha lá, e eu precisei lá, e eu fui consertar. E quando eu fui consertar, amados, uma voz, como eu estou falando aqui com os irmãos, uma voz audível, falou dentro do meu coração, no mais profundo do meu ser, e disse assim: você sempre consertando os erros dos outros. E eu achei aquilo ali, não, não conserto o erro de ninguém, quem conserta é Jesus. Né? Eu assim, né, eu imaginando, não, fosse falar de Yahushua, né, da história, daquele arquétipo, mas quem sou eu na fila do pão, né? Mas o ser com uma voz muito doce, muito audível, falou, falou isso para mim. Amados, e como eu queria ouvir aquela voz de novo. Nossa, que maravilha. E E aí eu fui tendo, né, essas experiências. Aí pronto, apareceu, isso pode ir passando, esse ser aí também, sonho lúcido, apareceu, foi aparecendo esses arquétipos. Pode passar, seu João. E aí, quando eu ia tirar fotos, acontecia esses fenômenos, né, de podia ser da câmera ou não, né, eu não sei, mas é como se fosse orbes, sempre aparecia orbes, bolas assim ao redor da gente, e apareceu essa no peito, e como se fosse umas asas, né? Lá no pico da montanha, nessas montanhas dos Carvalho, que lá é uma plantação de carvalho muito famosa aqui na Áustria, né? E os carvalhos, eles são muito citados, né, também na Bíblia. Próximo, seu João. E aí, outra vez que eu fui lá, também apareceu aí no meu plexo solar esse fogo, né? Uma espécie de esse fogo amarelo, né? E sempre que eu tirava foto, sempre aparecia alguma coisa. Aí também apareceu uma bola no meu coração com umas três cores, como se fosse da chama trina. Pode passar, seu João. E aí aparecia também no céu esses arquétipos aí, né, dos anjos, assim. Não sei se os irmãos vai dar para... Parece pareidolia, né, vamos se dizer assim, mas para mim, como eu Aparece o senti, né, rosto a aqui, as energia, asas, né? Aparece o rosto e as isso, asas. isso. Eles apareceram assim claramente para mim. Eu estava de uns três ou quatro, assim. Aqui também, né, tem as asas e tudo. E É. foram aparecendo, começando a aparecer coisas no céu para mim e tudo. Aí apareceu esse ser aí, eu não sei se os irmãos dá para ver. Esse aqui? Volta lá, seu João. Não, o outro lá. Não sei se vocês dão para ver. Não, o próximo. Este? Que tem um rosto aqui e uns dois olhos. Talvez não esteja muito bom, mas era um ser de uma forma diferente, né? É, aqui dá para Aqui, ver o contorno de dois olhos grandes, é isto?
Isso, E aqui o de dois nariz a e aqui um uma queixo, né? boca, A boca e o uma queixo. boca, e aqui tem Ali também. uma forma, isso, Ele aparece então, aqui os olhos, aqui o nariz, a hum, boca e o queixo. isso. Então foi começando a aparecer, né, esses seres para mim, e um dia também, pode passar, eu estava dormindo 5 horas, era um ser baixinho, que eu acho que eu acordei antes do tempo, né? Ele estava fazendo algum procedimento, a minha mãe falou que era uma cura, porque eu estava gripada, uma coisa assim. E eu vi um ser, mas ele era pequenininho, parecia um. Eu não tinha medo, eu não tenho medo. E ele estava com a agulha, eu pegava a agulha, né? Mas ele não era exatamente esse, não. Era um rosinha pequenininho, mas tinha uns olhinhos meio de japonês. E aí eu comecei a espetar ele, né? Eu falei, olha, isso daí dói. Eu acho que ele estava me espetando, né? Fazendo alguma coisa. E eu espetei ele, né? E ele com um semblante assim, sabe? No, como quem diz assim, ah, eu estou te ajudando e você vem aqui me espetar, né? Tipo assim, Reciprocidade. é, isso. O próximo seja Pode passar a próxima? isso. Pronto. E pronto, aí numa outra visão também eu fui num sonho lúcido, eu vi esses seres, esse arquétipo desses seres. A gente sabe, né, que eles colocam uma roupagem para aparecer para a gente. Eu acho que isso eles fazem isso normal, né, de acordo às vezes com as nossas crenças ou a forma talvez que não vá muito assustar a gente. Então, eles apareceram, eu estava na frente deles, era dois. Um falava, o outro traduzia, mas em uma língua totalmente que eu desconheço. Mas eu sabia que ele era o arquétipo dos serafins, porque eles apareceram como os serafins, que eles tinham 6 asas. Então, foi também muito marcante essa experiência para mim. E aí, meu marido, né? A próxima foto é do meu esposo, que meu esposo também é contatado, né? Eles, os seres também o visitam, e ele tem muitas experiências também com os seres, né? Pode passar. Bom, eu acho que como todo mundo aqui, né, eu tenho uma infinidade, assim, muitas experiências, mas assim, para hoje seria essas experiências. E aí, falando do meu trabalho, de pesquisadora, eu pesquiso muito a questão também da história da Maria Madalena. Como eu falei para vocês, eu sou muito curiosa, eu sou uma buscadora, assim, faminta mesmo da verdade, né? E aí é uma foto, aqui tem, amados, olha, se eu lhe dizer uma coisa para vocês, se eu fosse falar assim, aquele filme Código da Vinci, por exemplo, né? Se eu fosse falar pelas pinturas que eu vejo, por onde eu já andei para pesquisar, eu diria para vocês que aquele filme ali não mentiu, não, porque a gente encontra muita coisa realmente aqui na Europa sobre essa possível história, né, de Yahushua com a Maria Madalena, né, e com os cártaros. Aí seria ela, é engraçado que a quebra da parede foi justamente nessa região. Em muitas fotos que eu já vi, sempre aparece esse arquétipo da Maria Madalena como grávida, né? E tinha esses seres estranhos aí de capuzes, né? Que talvez sejam os cártaros. Aí pode passar. E nessa igreja aí tem um detalhe interessante, tem aí no subsolo, né? Tem várias
muitas igrejas que eu vou, elas têm construções nos subsolos, né, que foram descobertas mais tarde. Quer dizer, sempre ocultavam muita coisa da gente, né? Tinha sempre aquilo que eles aparentavam e tinha o lado oculto da religião, né? E aí aparece a figura de seres, né? Tem fotos, amada, a maioria dessas basilicas, desses monastérios, eles não deixam a gente publicar foto, ou às vezes nem deixam a gente tirar. É muito difícil a gente conseguir mostrar, porque realmente dá problema para a gente, né, para os pesquisadores. Aí, às vezes, tem umas que eles liberam, mas tem outras que não. Pode passar, Marta. Aí, né? Esse ser aí, aqui na Áustria, tem muito, né? Esses seres, os aviários, as fotos dos felinos, tem muito. Pode passar o próximo. E isso aqui, ó, aí também aparece, Tá. né? Como se fosse os, a, a- esse arquétipo aí dos aviários, né? Próximo. Essa aí seria uma foto de Maria Madalena num monastério, num castelo aqui da Alemanha, onde também ela aparece aí com a criança. E eles falaram lá no monastério que é a Maria Madalena, né? Tá. Esse seria o filho de Jesus e Maria Madalena? É, agora sim, o interessante é que a maioria das fotos não, ela sempre ou está grávida ou está com uma criança, na maioria das fotos. E assim, Certo. às vezes aparece até com duas crianças, não só com uma, aparece com mais. Mas o Entendi. sexo aí às vezes aparece ela com um menino, às vezes aparece dar entender que é uma menina, mas não fica assim muito claro. Mas normalmente têm muitas igrejas. Para os pesquisadores, a gente sabe que a foto seria de Maria Madalena, mas a maioria das vezes eles falam que é da Virgem Maria, mas a gente sabe que não é, porque a mãe de Jesus, Jesus. aparece com azul, né, de É, roupa azul manto e azul. branco. Certo. Isso. Tá, Próximo. entendi. Aí é em Rennes-le-Château, onde o famoso, né, local lá da Maria Madalena, onde ela chegou lá na França, né, e onde ela teria desembarcado lá quando ela... tem várias histórias, né, às vezes ela já veio com a criança, e às vezes já fala que ela veio grávida, enfim, tem essa... Esse aqui E parece lá um Grey, né? Esse Em parece um Grey. Rennes-le-Château, em Rennes-le-Château é cheio dessas fotos aí no jardim de aliens, né? Tá, entendi. Isso, é. E lá tem toda a história do Código da Vinci, né? Aí a torre, porque essas torres, né? Sempre quando eu vou pesquisar dos templários, porque Maria Madalena e os templários, eles eram como se fossem os guardiões dessa história, né? Sei, E então sempre aparece essa torre, né? Simbolizando ela e os templários. entendi. Próximo, próximo. Pronto. E lá nessa torre tem algo interessante. Tem esse ponto vermelho que ele forma um hexágono com outros pontos em outros locais, que formaria como um hexágono ou uma estrela de Davi. Sei, Pode passar? Aí, isso, essa daí seria a Sara, né, que é conhecido como Santa Sara, que seria a filha, né, de Maria Madalena com Jesus,
que ela é muito adorada pelos os ciganos, né? Eles têm verdadeira adoração. É Santa A gente Sara. foi lá, é a Santa Sara, é isso. E a gente foi lá nessa praia, né, onde eles teriam desembarcado, e lá tem essa igreja onde tem É essa engraçado, eu estátua. não sabia que Santa Sara seria filha de Maria Madalena. É, Eu não é, sabia desse detalhe. seria Também é uma para curiosidade. eles lá. Inclusive lá, às vezes eles falam que ela já veio menina, né? Já veio já. E outros falam que não, que Maria Madalena estava grávida. Ah, Pode passar. Aí não é a igreja da Maria Madalena, a igreja é mesmo da Maria Madalena. Então tá. tem essa foto aí que eu achei interessante, é que tem esse ritual aí do sagrado feminino. É Sim, como se fossem mulheres, né, num fogo. entendi, E eu tirei essa foto aí porque eu achei bem interessante aí, como se fosse realmente um ritual. entendi. É, pode passar. Aí essa foto tem muito nas igrejas aqui na Europa que mostra, né, os iluminados, essa chama. E aí a gente vê também como teria, né, essas duas mulheres aí, que uns falam que seria a Maria Mãe de Jesus e seria a Maria Madalena junto com os apóstolos, né? Tá. Então, é, aqui na igreja na Europa, né, tem muitas, muitas pinturas que, é, é, que a gente vê que está sempre Maria Madalena presente, assim como uma discípula, né? Pode Entendi. passar. Eu acho que esse agora é o último, né? Ah, não tem mais ali. Pronto. Pronto, amados. Então, essa é a minha história. Eu sei que é muita coisa. Nordestino fala muito, né? Não, eu achei muito interessante. Eu tentei interromper o mínimo possível, porque a senhora estava É, contando uma história que é muito bonita. Então, é. eu não fiz questão. Agora, eu gostaria que os participantes, por favor, fizessem seus questionamentos, fizessem as perguntas a ela. Podem me perguntar, eu sabendo, amado, com certeza tenho o maior prazer de compartilhar com os irmãos. Ok? Enquanto alguém pensa nas perguntas, eu vou perguntar: a senhora é universalista, né? Então não segue nenhuma religião em especial, nem católica, nem evangélica, nada. É isto? Não, Não? não, não. O meu caminho hoje, assim, é na espiritualidade. Sim. Não, a fonte em mim, esse é o meu caminho. Tá. Eu não sou contra a religião nem nada, porque religião é até mesmo o termo é religação, né? E Sim. cada pessoa tem o seu caminho, né? Tem pessoas que se iluminam dentro da religião, tem outros que é fora da religião. Cada um tem o seu projeto divino, Tá. Eu, por né? exemplo, no meu caso, eu sou católico apostólico romano, crente, Hum, protestante, espírita, e espiritualista, umbandista e israelita. Ou pois seja, é. todos aqueles que seguem ao mentor do universo que eu conheço como Deus e um dos seus filhos que eu considero mais importantes, Jesus. Essa hoje é a minha religião. Sim, pois é. Então, a gente abraça o todo porque nós somos o todo, né? Certo. Deixa eu ver aqui, tá. Só um minutinho, pronto. Alguém gostaria de fazer uma pergunta a ela? Senhor Alberto? Senhora Eu só achei Cristiane? realmente, achei Vamos. muito interessante a explanação dela. Eu já visitei alguns países da Europa, inclusive Áustria, estive em Viena com a esposa, e eu sempre gostei muito de visitar as igrejas, primeiro pelas construções que são maravilhosas, os vitrais, no trabalho, e ainda mais pela época que foram construídos, uma coisa espetacular. Agora, é muito interessante a interpretação das fotos, das pinturas, que são muito antigas, né?
sim, remontam realmente, eu até brinco às vezes que a Viviane, o Brasil nem existia ainda e a civilização europeia já era bastante avançada, né? E a gente desconhece muita coisa. É assim, a minha pergunta, aqui no Brasil, a senhora chegou a fazer esse tipo de trabalho também, esse estudo, ou mais realmente na Europa? a nível de pesquisa, assim, em monastérios e igrejas, eu comecei a fazer aqui na Europa. No Brasil, eu fazia mais, era o aspecto de missionária, voluntária, assim, de ensinar a Bíblia mesmo, e de expressar, de falar do amor da fonte, né? Para as pessoas, mas não da forma é, é, religiosa. Eu expressava o amor do Pai pelas vidas, independente de suas religião, independente do caminho delas. O meu foco era expressar o amor, porque eu queria passar para as pessoas que o Pai que estava em mim as amava, mas também amava elas porque Ele também estava nelas. Agora, depois das minhas experiências, um detalhe que mudou radicalmente a minha vida, depois das experiências de 2019, é que a minha percepção de visão do eterno, ela mudou, ou seja, ela se aprofundou na realidade, porque na época que eu estudava a Bíblia, mas também já estudava outros livros, eu conhecia, entre aspas, Deus como um pai, como um criador, né? E assim, mas eu não conhecia ele como criação, né? E eu não conhecia Jesus como uma consciência da humanidade, uma outra visão, uma visão mais aprofundada. Então, assim, isso realmente, quando a gente tem essas experiências profundas, realmente muda muito o nosso ser de uma forma, geral, radical, né? Mas, voltando aqui, o Amado me perguntou, desculpe eu sair um pouco do foco, Não, imagino. não, esse trabalho de pesquisa, realmente, nos monastérios, nas igrejas, nas bibliotecas, eu faço aqui mesmo na Europa. Aí eu fazia realmente um outro trabalho. Eu até entendo que realmente deve ter muito material, né? Como eu até Muito. comentei, conheci alguns países, fui até no Vaticano também, e alguns museus europeus, que a gente fica realmente maravilhado com tudo aquilo, né? Mas É, nunca parei, nunca tive o conhecimento ou a curiosidade de entrar no detalhe, né? Exatamente do significado mas, daquelas pinturas, daquelas cenas, vamos dizer assim, né? mas está tudo. Ora, por incrível que pareça, as pessoas, os pintores daquela época, eles arrumaram um jeito de deixar pintado, né, desenhado, Sim. o pouco da revelação que eles sabiam, né, que eles conheciam. Então, eles ali. Então, as igrejas, os tetos e tudo, eles são como verdadeiros livros. Então, para quem já tem um olhar divino, assim, mais apurado, uma consciência que já está no seu processo de despertar, quando a gente vê aquilo ali, para a gente é É. como se a gente estivesse lendo a nossa história, né? Aquilo que esconderam da gente, que foi omitido, né? Aquilo que é Que inconveniente para que todos saibam, né? sim, porque É aí inconveniente. e aí tem também o plano, né? O plano da fonte, do eterno, que muitas coisas, há muito a criação envolve muitos mistérios, né? Tá. E também a gente Uhum. começa nessas pesquisas, a gente se aprofunda também nessa questão das divindades, dos deuses, né? Porque também para a gente começa a ser revelado. Porque antes a gente pensava que era só um criador, né?
ou a gente entendia que Deus, né, em sua totalidade, era só um, né? Claro que o um é um, mas os seus desdobramentos, né, vamos se dizer assim, que aí a gente vai conhecer mais a história dos deuses, né? E eu Sim. estive na Grécia também há pouco tempo, que no interior, lá, pesquisando sobre os templários, então a gente vê a história também desses deuses, é Entendi. muito interessante. Daí também eu pesquiso muito com os estudiosos da língua hebraica, né? E Tá. a gente, por exemplo, nessas pesquisas, a gente vê os detalhes, por exemplo, da palavra Elohim, né? São Que deuses. Elohim são deuses, porém Gênesis 1 é Deus no singular, só naquela passagem especial. Mas, assim, Elohim, na realidade, todos os deuses são Elohim. Mas nem todo Elohim é Deus, são deuses. É, Porque inclusive, Elohim, inclusive, pode há uma falar. passagem na Bíblia que diz que Deus é também o mandante, vai, dentro do congresso dos deuses. Então, se existe um congresso de deuses, existe mais de um Deus. Eu gostaria de fazer uma É pergunta verdade. para a senhora agora. Eu vi que a senhora Hum, apresentou algumas coisas com imagens de extraterrestres. A senhora já teve algum sim, contato de ter sido levada para alguma nave, alguma coisa assim, ou ainda não? Eu perguntei ainda, não. sim, Bem, sim, já fui muitas, principalmente em períodos que eu sou acometida com alguma enfermidade, alguma coisa, fico doente, alguma coisa, eu me dou conta que eu estou num local, eu vejo assim meio que uma janela muito, muito, muito diferente, hum, e eu me vejo deitada e como se fosse uma espécie de umas nuances, uns vultos sim, que ficam, né, que rodeiam, e ali já fui, eu acho que eu já vi umas 3, 4 tipos de naves diferentes, né, desses certo, arquétipos, os arquétipos de nave que se apresentam. entendi. Eu tenho uma É, curiosidade agora, ainda adicional, com relação à serpente que saiu do seu pé e veio até a senhora no pescoço. A senhora hum, teve alguma explicação do significado dessa serpente? a É. serpente na minha pesquisa, né, até em Hum, bibliotecas grandes da Alemanha e tudo que são, na Itália, elas são um símbolo da iluminação, né, as serpentes. E as sim. serpentes aladas, né, que são que tem aquela simbologia, inclusive no Antigo Testamento lá, que já Jeová, né, teria mandado colocar na haste, né, Deus teria mandado colocar na haste lá para que as pessoas olhassem aquela serpente, que E é fossem o curados. símbolo fossem curados, porque a serpente na realidade, no hebraico está dizendo que seriam as serpentes aladas, os serafins, né, que são Ah. símbolos da iluminação, né, E serafins seriam. são anjos, né? Isso são seres, né? Eles são uma espécie de uma frequência, um- uma frequência, né? Vibracional, Certo. com essa representação, né? É, Tá. s- a, a- e, então, mas são seres, né? A gente diz, Ok, são consciências. ok. Senhora Rosa, a senhora tem alguma pergunta? Eu tenho. É que você, Maria, falou que acho que quando esteve com os extraterrestres, você teve sangramento pelo nariz. Aí a minha Sim. pergunta é: você foi a fundo nisso, tirando radiografia, para ver se tinha alguma coisa na cabeça? Não, porque Você tem conhecimento de implantes? Na época não, porque tinha 12 anos, né, quando acontecia esses sangramentos no nariz.
Mas depois de adulta, já depois dessas experiências, eu fui com uma amiga minha e lá eu notei que foi retirado um chip de trás da minha orelha e eu senti, porque fez tec, tec, né? E Tá. tinha um chip, mas o C falou no meu interior que aquele chip ali era benigno, mas que eu não precisava mais, porque era um chip que eu tinha de uma conexão, mas que como agora eu já tinha passado por esse processo de ressurreição com o divino já estava em mim, eu já estava nele, então é como se não necessitasse mais desse tipo de comunicação, Entendi. no meu caso, tá? Assim, foi isso. Mas eu achei incrível, porque realmente eu senti o barulhinho, seu João, Certo. sabe? E assim, Uhum. de fazer. Agora, eu ainda continuo com meus problemas no ouvido, depois desses encontros, né? Toda essa transformação. A minha biologia do meu corpo mudou muito. Eu vibro o dia todo. Assim, me aparecem luzes ao redor dos meus olhos e assim, o meu corpo mudou, coisas que eu comia antes não posso mais comer. Tá. Assim, vamos se dizer assim que realmente é uma transformação profunda que a gente vem sofrendo, né, seu João? Todos Sim. nós, né? Sim. Eu queria saber agora se a senhora Cristiane tem uma pergunta. Vou abrir o microfone aqui, tenho sim, seu João. Sim. Viu, Maria? Eu estava percebendo assim que parece que a gente tem muita coisa em comum, porque desde a Kundalini também, eu também senti a serpente subir na minha perna, numa meditação profunda, um estado alterado de consciência, né? Então, eu Sim, acho assim, parece que a gente tem um roteiro, né? A própria doutora Gilda fala, né? Que a gente parece que os contatados, os abduzidos, eles passam geralmente pelas mesmas situações, né? Então, eu sim, vejo assim, Kundalini, eu também tive a mesma situação da serpente subindo, só que eu não a vi, mas eu senti toda a subida dela, assim, como se tivesse no físico, né? Senti o peso na minha cama, o peso no meu corpo, ela subindo até a direção, assim, do meu rosto, né? Também, assim, as imagens também que você, depois dessa abertura de consciência, a gente começa a visitar lugares sacros, né? sim. E com imagens. Então, a gente começa a fazer sentido para a gente as situações que estão ali, as imagens e tudo, né? Parece realmente que é um livro que você está desvendando ali, né? Tudo faz sentido, né? Sim, É, é, e a gente vê que realmente é todo um projeto, uma programação, é um exato, plano, né? exato. Então, o sangramento do nariz também eu tive, sangue no travesseiro, né? O zumbido nos ouvidos, os sons de anjo, que a gente também tem essa abertura, né, da auditiva, né, olfativa, né? Eu tive tudo isso. Então, você também percebeu que através, acho que isso aí começou a aumentar depois dessa abertura da Kundalini, da subida da Kundalini, você percebeu que as coisas foram aumentando, né, gradativamente depois disso, porque parece que é realmente uma abertura. Depois de 2000 depois de 2019, que quando eu tive esse realmente encontro com minha essência divina, esse corpo azul e tudo, todas essas experiências realmente foi assim, as transformações vêm sendo profundas, a ponto assim que eu fui para o médico, o cardiologista disse assim que eu estava infartando e me levou para o hospital porque eu fui lá fazer exame de rotina. Ele disse: você está infartando? Eu digo: não, mas eu não estou sentindo nada. Tá. E assim, a vibração do meu coração estava totalmente É, meio que enlouquecida e eles não estavam entendendo. Então, até hoje, quando eu vou passar nos médicos, eles nunca sabem o que eu tenho.
ele nunca encontra nada. É muita energia. Eu também passei no Eu exame tenho, cardiológico, é, eu tenho muita energia, muita energia. Só uma curiosidade, eu também, quando tinha entre 6 e 8 anos, eu tinha muito sangramento no nariz. Eu, com Hum, frequência, minha mãe me levava para o pronto-socorro. Levava, às vezes, até o lençol cheio de sangue para parar no meio do caminho. Depois, com 8 anos, desapareceu. É o só uma meu também curiosidade. eu também não. desapareceu. Mas eu percebia que eu estava fora de mim. Era como se eu visse uma cidade no meu lado aqui, eram as cores e aquilo ali eu ficava meio, acho que catatônica. Sei É, lá o que era aquilo ali, mas eu ficava meio que paralisada. A gente fica, parece que não fica nem aqui nem lá, né? Fica uma coisa. Isso, desdobrada, né? Parece que você não está. Eu acho interessante que a gente fala que, assim, vem de geração, né? Assim, sempre tem, né? Que nem minha mãe. Minha mãe dorme de luz acesa até hoje, porque ela tem medo, né? Ela, assim, ah, então, tipo assim, ela já vem, e o meu pai também já via seres. Então, ah, meus avós. Então, parece que às vezes pula a geração, mas às vezes não. E o meu filho também já tem sintomas, entendeu? Ele já passa, já vê coisas. que idade tem o filho da senhora? Tem 30. Não, é um meninão. É adulto. E assim, ele não é muito não é ligado à espiritualidade, que nessa idade fica mais focado na carreira. Mas há 3 anos atrás, mãe, eu fui no espaço, vi um monte parecia uma lua, entendeu? E aí Ah, acordou já com pontinhos no braço, então assim, ele também já apresenta tá. sintomas também de contato. É, quando na família eles vão com toda a descendência, também é contactada ou abduzida. Senhora Cristiane, a É, senhora quer complementar a pergunta? Não, então, era só isso mesmo, seu João, que eu queria só essas coisas só aumentando depois da subida da Kundalini, como comigo foi assim. Parece que acho que é como se fosse um desbloqueio da pineal, né? Como se fosse alguma coisa né, que a gente consegue ouvir o invisível, começar a enxergar o invisível, né? o Eu, mundo eu da gente se abre para dentro, né? Os ouvidos abre tá, para dentro, os olhos, parece que tudo fica voltado. Assim. É, A gente tem esse mergulho, né? Nesse eu mundo tinha que estava tanta oculto. a minha audição ficou tão apurada, né, nessa época mais, né, dos contatos, que eu escutava a água cair no ralo lá embaixo e começava aquilo a me irritar, porque Nossa, aquilo aumentava de uma tal maneira, né? fica, Então, eu escutava. fica muito sensível, né? Só Só É, que uma em casa, só uma curiosidade, eu conheço uma senhora que ela passou por um momento em que ela ouvia sons tão débeis que ela escutava a energia elétrica passando no cabo de eletricidade. Ela ligava o computador, ela escutava a energia elétrica passando pelo cabo de energia do computador. E sim, quando ela sabe? olhava para as pessoas, ela via as veias dentro da pessoa, via o sangue circulando. é, Oh, sim, teve há uns 3 meses, uns 6 meses atrás, quando eu estava, tive um problema de referente à menopausa. Eu tive uma visão lúcida em que eu entrava dentro do meu corpo, eu via as minhas células, os meus órgãos em funcionamento. Eu falo, o que é isso? Parece que É bom para a fazer gente exame se médico, né? auto-examina. É, é, eu quando e, estou eu quando estou aplicando o reiki, que eu estou me auto-aplicando, eu com o olho fechado eu consigo me ver iluminada. Eu vejo todas as minhas mãos, com o olho fechado eu consigo enxergar o ambiente, onde estavam os lugares, tudo iluminado, com o olho fechado. Eu vejo.
Incrível, né? Pois é, assim, a gente muda muito. E assim, e eu sei que é programado, assim, na minha experiência, por quê? Porque há anos atrás, eu perdi um irmão, uns 20, mais de 20 anos atrás, mais ou menos uns 26 anos. E na semana antes dele, ele tinha tido um encontro, ele estava contando assim, que tinha tido um encontro, ele falava com Deus, e depois de 3 dias ele morreu. Mas, enfim, na época, eu tive uma visão que eu era levada aos céus, e assim, e um ser falava assim para mim, olha, você e falou o nome do seu irmão, vão ser salvos, né? Na linguagem que ele usou, né? Mas na realidade é que a gente ia ser desperto, né? Na realidade, o que ele quer dizer é que a nossa consciência ia Sim. ser despertada. Quer dizer, há uma programação, não é aleatório realmente. Desde que a Não, gente nasce, desde que eu nasci, a minha mãe disse que eu vivia com a vela na mão. Eu vivia entre a morte e a vida. Eu tinha assim, já era muito sensível, já passava por muitas coisas. Então a gente vê que não, é algo que já está, é como se já tivesse escrito ali a nossa história, que a gente vai e passar, né, por esse caminho, que a gente só vai começar um pouco a entender isso depois dessas experiências, né? Entendi. Que a verdade. gente que começa a se abrir para nós. Ok. Agora, queria fazer um comentário. Para mim foi realmente muito bom quando a senhora mostrou as fotos de Maria Madalena com a criança no colo. Isso para mim, Hum, eu nunca tinha visto alguma coisa assim. A gente sabe o comentário que Jesus casou com Maria Madalena e teve descendentes, sim. etc. Mas eu nunca tinha visto alguma coisa assim mais tática, mais palpável. Então, eles pintam esses quadros para fugir de Roma e do Vaticano, né? Ah, Sim, isso eu e achei tem muito bonito. muitos, tá, seu João? Tem muitos aqui na Europa, mas o interessante é que essas fotos, esses desenhos dessas igrejas que são mais assim, são totalmente em igrejas escondidas. Normalmente elas Ah, ficam nos interior, em cima de pico de montanha. É onde certo, assim, só que vai lá, parece que é só os que têm ligação com essa energia. entendi. Eles escondem, elas estão lá, mas em lugares bastante difíceis e eles não deixam tirar foto. Muito raro eles deixar a gente tirar foto, Ah, né? A Matrix, vamos dizer assim, vai atrapalhar. a consciência não deixa as pessoas tirar, mas sempre ela está com uma criança ou está Ah. grávida. E Incrível. Santa Sara também eu não sabia que era filha de Maria Madalena. Maria Madalena é, Interessante, eu vou comentar com a minha filha, porque nas é, reuniões ela segue muito Santa Sara também, né? A E Santa, é, eu vou comentar. ela não é da parte cigana também, a Santa Sara? Sim, a Santa Sara, ela é adorada pelos ciganos, Eles vão lá na França, né? Olha lá. é, é, adorar essa estátua lá da Santa e nas Sara. reuniões de Umbanda, Santa Sara se apresenta com muita frequência. E eu acho que também a Santa Sara, ela tem a ver, porque como ela é pintada como sendo negra, né? Assim, de pele. Então, eu acho que ela também talvez tenha um pouco a ver com a Maria Aparecida, né? Daí do Brasil. Será que não, Sim. seu João? É É? estranho, né? Porque aqui a imagem de Nossa É, Senhora Aparecida é uma imagem negra, né? pois é. Então, eu acho que deve ter alguma uma ligação com Ligação. essa história. É, E Tá bom. assim, já vi templários também. Eu pensei que os templários não existiam, mas eu fui pesquisar numa igreja, numa igreja muito no alto de uma montanha,
E lá não tinha um templário, seu João? Ah, Silvia, interessante. Tinha um templário, e a gente viu ele acidentalmente, porque eu acho que ele esqueceu a porta meio entreaberta, e ele estava com toda a roupa de templário, com aquela barba que o Tá, templário, ele tem uma barba característica de um espaço aqui no meio, né? sei. Interessante isso, E hein? Quer dizer, é, é, as coisas ocultas caminham paralelamente até o momento da revelação. o engraçado é que assim, é que as pessoas que vão sendo atraídas, né? Não é aleatório. Hum, Parece que a gente tinha que estar lá, a gente está sendo atraído àquele local e aquela sei. verdade ela não é aberta, ou seja, para todos, porque cada um Hum, tem o seu tempo, né? claro, Cada um tem o seu tempo, como o Alberto aí vai ter com certeza o dele já está aí, né? Já está vamos se dizer assim, já está se abrindo, né? Então, agora a gente fica naquela ansiedade de já querer saber tudo, de querer experienciar tudo, mas não é bem assim, né, seu João? sim. Né, amados? Cristiane, quer fazer Falar mais alguma pergunta? uma colocação, porque quando eu fui para Quixadá, tem um santuário da Nossa Senhora do Sertão. Não sei se você conhece, Maria, lá no Hum, Ceará, Quixadá, no sertão do Ceará. E lá eu tem já ouvi falar, muito, eu sou do Ceará, é. Ah, lá tem muitos símbolos, muitos símbolos de um monte de situações. Na Cabala tem muita situação, e eu falo, meu Deus, como que pode ter alguma situação ligada, né? Tem, tem a Nossa Senhora também segurando o menino Jesus, todas as estátuas de 1,70 m para fazer aquele Calvário de Jesus, para chegar a 500 metros de altitude esse santuário. E é um santuário Quixadá de, tem uma história bem interessante, né, com os seres. exato, santuário de monjas, e lá dentro tem muita situação, assim, remete ao sagrado feminino, e a gente Sim. começou a observar essas coisas lá, muito interessantes, naves, inclusive, também talhadas assim, sabe? Esculpidas lá dentro. E lá que Esse, são, lá fica a garagem das naves lá, que é onde ficam os intraterrenos lá. A gente estava descobrindo a respeito disso, estudando a respeito desse santuário, Nossa Senhora do Sertão, lá. aqui também na Áustria tem a entrada dos intraterrenos, nas cachoeiras, aqui tem cachoeiras muito já tive a percepção que lá tem entrada de intraterreno. Está me dando E essa vontade de visitar a Áustria, viu? E Quixadá também. venha, venha. Nossa, Essa foto Quixadá. aí que eu lhe mostrei, seu João, de Maria Madalena com a criança, Sim, você sabe que o rei, né, o Ludovic, ele construiu todo dedicado ao sagrado feminino e a Maria Madalena. tá. Lá só tem assim, tudo a gente vê assim que é tudo dedicado a ela. Ele tinha conexão, né, com esse arquétipo, com essa energia. E assim, e fica numa ilha, né? Você tem que pegar barco e tudo Tá. para poder ir lá. Ok. Mas a Europa é um lugar maravilhoso de pesquisar, de encontrar aquilo que esconderam da gente, né? Ok. Maria, mas você sabe que tudo remetido ao sagrado feminino, né? Por causa do É, hibridismo, né? Do híbrido, é, né? Porque eles sequestram as pessoas, levam lá para fazer a hibridização, Ok. né? tem. O Mas alguém feminino. gostaria de fazer alguma pergunta? Senhor Alberto, senhora Rose, senhora Cristiane? Não, não, nenhuma. Bom, então eu gostaria agora que a senhora Maria fizesse as suas considerações finais. Ah, tá certo. Então, bom, era só mais mesmo para assim, agradecer mesmo uma gratidão enorme por ter estado aqui com vocês, os meus irmãos amados, todos nós somos um no Pai, né? Todos nós somos especiais no Pai, né? Não existe aquele, eu vejo assim que essa energia crística do amor, assim, o pai não vê aquele esse é mais importante do que aquele, né? A nossa essência divina, todos nós temos a nossa importância, a nossa representação no pai, né?
e cada um na sua caminhada, né? E que a gente esteja assim sempre com esse coração cheio de amor aberto para colaborar uns com os outros, porque eu vejo assim, eu tenho talvez um fiapinho da verdade no meu DNA, no meu coração. O amado João tem outro, né? A Cristiane, o Alberto, a Rose, cada um. E quando a gente começa a colocar tudo isso junto, é que é maravilhoso, né? Aí a Ok. gente vai desvendando aos poucos a nossa verdadeira história, né? Ok. Bom, eu queria Uhum. agradecer imensamente à senhora Maria Serafim pela gentileza de fazer essa palestra para nós, essa apresentação da vida dela, que foi muito bonita. Eu queria convidá-la para fazer parte contínua do nosso grupo de bate-papo de contactados e abduzidos. Para quando tiver novas reuniões, participar. Agradeço Com também, certeza, com certeza. agradeço à senhora Cristiane pela presença e pelas perguntas, também ao senhor Alberto também pelas perguntas e já esteve lá na Europa, e a senhora Rose também com as perguntas delas, agradeço imensamente a todos e a todas. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Todos nós, amém. Amém. Obrigado. Tchau. Muito obrigada mesmo. Boa Tchau. noite a todos. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Tchau.